E aí, você que está aí no seu processo de habilitação, né? Chegando aqui com uma aula. E essa aula aqui, com certeza, gente, vem muito a contribuir aí no seu processo, né? Questões aí sobre legislação de trânsito, que é muito cobrada aí na prova, em torno aí de muitas questões, que vem em torno de 18 questões sobre legislação aí no seu processo de habilitação. Então, desde já, convido você a ficar até o final do vídeo aí para que a gente realmente possa aí esclarecer algumas questões, né? Já trazendo aqui a nossa primeira questão e aí você possa não ter dificuldade aí no dia da sua prova, né, pessoal? Então, fica com a gente, canal Trânsito Fácil Online, professor Moraes aí, com a intenção, o intuito aqui de ajudar você aí nesse processo, né? Que muita gente acha que é difícil, mas não é. Só um pouco de foco, né? Se você tirar um pouco de tempo aí por dia, mas o mais importante é que você tenha também o conhecimento no trânsito para que a gente evite tragédias, né, gente? E aí quando você tem o conhecimento realmente que estuda trânsito, é que você vai ser um bom condutor. Então, a habilitação quer dizer que você está habilitado, que você conhece as leis e isso te torna um bom condutor. Questão de legislação, trazendo aí para a sua prova já o primeiro item, né? Fala o seguinte: já trago a resposta e a gente vai comentar. O documento do condutor que é suficiente para que ele possa conduzir ciclomotor em todo o território nacional, né? Falando aqui, é a autorização para conduzir ciclomotor, né, gente? Então, a resposta, autorização para conduzir ciclomotor. O que é ciclomotor, pessoal? Ciclomotor é o que a gente chama de cinquentinha, né? Cinquentinha. Esse ciclomotor, uma das características dele é as cilindradas que não passa de 50 cilindradas. Então, para conduzir uma cinquentinha ou um ciclomotor em todo o território nacional, é necessário que você tenha aí a ACC, né? A autorização para conduzir ciclomotor. Isso é o suficiente para conduzir aí o ciclomotor. Professor, mas e aí? Eu posso conduzir uma motocicleta com essa ACC? Não. Essa ACC ela é exclusivamente uma autorização para conduzir apenas o ciclomotor que a gente traz aí, né? Respondendo a questão para você e você não perder caso fale de ACC, a autorização para conduzir ciclomotor. Então esse documento ele é suficiente para que você possa conduzir um ciclomotor, conhecido como ACC, né? Passando aí para o nosso item 2, nosso canal Trânsito Fácil Online, para virar à esquerda em cruzamentos, né, gente, de vias urbanas. Então, a gente traz uma questão do nosso artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro, né, que fala sobre a questão de virar à esquerda em vias urbanas com duplo sentido de trânsito. Então, o condutor deve. A resposta, trazendo a resposta para você, o que ele deve fazer está no nosso artigo 38, sinalizar com a seta e ao atingir a linha divisória, né, a gente vai trazer ilustrado para você da pista, aquela linha divisória, executar a manobra cedendo passagem aí aos veículos que transitem em sentido contrário, ou seja, aqueles veículos que estiverem em sentido contrário. Essa é a nossa resposta. Pausa o vídeo para que você entenda. Então, o que ele deve fazer se ele for virar à esquerda, né, gente? Se for virar aí à sua esquerda lá, e o que ele deve fazer? Ele deve sinalizar sempre com a seta, claro, as setas falam, é o que eu falo para os meus alunos. E ao atingir ali a linha divisória, ele fica ali naquela linha divisória da pista, executar a manobra. Claro, cedendo, né, dando preferência de passagem aos veículos que transitarem em sentido contrário. Vamos ver aqui como fica na imagem. Então, veja só as normas de conduta. Ao sair da via, aqui é o artigo 38, o inciso 2º, ele diz: ao sair da via pelo lado esquerdo, é o que diz a nossa questão, o que deve fazer o condutor? Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista quando houver, né, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Então, como aqui é uma via que ele tem dois sentidos, né, como aqui vai, que só vai a linha divisória, e aqui vem o outro vem. O que é que ele vai fazer aqui? Então, no parágrafo único, a nossa questão diz o seguinte: durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas
aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via a qual vai sair. Respeitadas as normas de preferência de passagem, né, gente? Então, olha só. Se eu estou aqui nesse carro vermelho, eu vou fazer essa convenção aqui, eu vou virar aqui, como diz, né, fazer essa manobra. Eu vou me aproximar ao máximo. Se vier veículo no sentido contrário, eu vou respeitar, né? Estou sinalizando. A obrigação de quem vier me seguindo nesse caso aqui, seria passar pela minha direita. É uma das exceções do Código de Trânsito Brasileiro, passaria aqui pela direita, né? E esse veículo daria preferência aos veículos que vierem em sentido contrário para fazer essa manobra com segurança. Então, ao sair da via pelo lado esquerdo, que é o lado que ele vai sair aqui, gente, está sinalizando, ele vai sair para cá, aproximar-se ao máximo dessa linha divisória, o eixo que ele diz, a linha divisória da pista. Quando houver, né, caso se trate de pista com circulação nos dois sentidos, né, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um sentido só. Se fosse um sentido só, ele ia vir para cá, né, com certeza, mas aqui trata-se de dois sentidos. Então, quando trata-se de dois sentidos, vai ficar aqui nessa linha divisória. E aí, durante essa manobra, como fala aqui, ele vai dar preferência de passagem aos veículos que vierem ao lado contrário, a pedestres, né, ciclistas, ele vai sempre dar essa preferência de passagem, respeitando as normas de circulação e conduta. Espero que vocês tenham entendido aí a questão. Volta a questão, pausa o vídeo para que você tenha entendimento. Então, para virar à esquerda em cruzamentos de vias urbanas com duplo sentido, que é o que pede a questão, o condutor deve sinalizar com a seta e, ao atingir a linha divisória, aquela que eu mostrei na figura seguinte, executar a manobra cedendo passagem aos veículos que transitam em sentido contrário, né, gente? E é isso aí, trânsito fácil online, facilitando aqui para você a sua forma de estudo, para você que está aí no seu processo de habilitação, né, gente? Então, veja só. No item 3, trazemos aqui que a velocidade máxima permitida em rodovias de pista dupla, nas quais não exista sinalização. Olha só, professor, isso é se não existir, meu aluno, aí não existir sinalização regulamentadora, porque você pode se deparar com uma rodovia de pista dupla e tenha lá 80 km por hora, 40 km por hora, 60, né, 100 km, 90 km, dependendo da sinalização de regulamentação. Mas a questão, ela quer saber em caso que não exista, né, não exista sinalização regulamentadora para automóveis, e ainda especifica caminhonetas, né? Tem caminhonetes, que aqui seriam e caminhonetas. Aqui é para caminhonetas e motocicletas. Então, a velocidade, quando não existir sinalização regulamentadora, é 110 km por hora nessas rodovias de pista dupla. Aqui eu trago para vocês uma tabela muito cobrada, aí o nosso artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro, cobrado em prova, né? E aí você vai ver a tipo de via. As vias urbanas, né, vias de trânsito rápido, 80 km por hora, a velocidade máxima. Nas vias arteriais, 60 km por hora. Nas vias coletoras, 40 km por hora. E nas vias locais, 30 km por hora. Né? E aí o que pede a nossa pergunta está aqui nas vias rurais. Quais são as vias? Vias urbanas e vias rurais. São classificadas como urbanas e rurais. Né? Aquela que está no perímetro urbano são essas aqui. A via local, via coletora, arterial e via de trânsito rápido. Isso é muito cobrado em prova. Essa tabela aqui é questão de prova. Sai aqui no mínimo 2 ou 3 questões da sua prova. 4 ou 5 aí vai sair disso daqui. Então a rural, aqui nas vias rurais, rodovia de pista dupla. Temos aqui a nossa resposta, né? 110 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas, né? Então guarda isso aí para a sua prova. 110 km para automóveis, caminhonetas e motocicletas, né? Então, para esse tipo de veículo, nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora, quando não houver sinalização regulamentadora. Porque se lá existir 80 km por hora na via de pista dupla, na rodovia, você vai obedecer a sinalização de 80 km por hora. Agora, se não houver, você pode ir aí no máximo, aqui a velocidade máxima até 110. Para os demais veículos, você vai ter aí os demais veículos 90 km por hora.
Nas rodovias de pista simples, 100 km por hora, veja que muda, pista dupla e pista simples. Na dupla, 110 para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Na pista simples, automóveis, caminhonetas e motocicleta. Veja que muda de dupla para simples, né? E aí 90 para os demais veículos nas duas, né? Não tem diferença. As estradas, que são as vias rurais não pavimentadas, que é muito conhecida aí nos interior, né? No interior, que tem a via rural, a estrada, que a gente chama nossas estradas. A velocidade máxima nessa estrada é 60 km por hora. Vindo lá para o nosso Código de Trânsito Brasileiro, não podendo transitar na velocidade 20% aqui, né? Na velocidade a gente não pode trafegar 50% abaixo, a gente não pode trafegar abaixo da mínima, né? Então a mínima aqui é 50%, seria 40, o exemplo de 80. Seria 40, eu não posso trafegar abaixo de 40 km por hora, que eu estou cometendo a infração de natureza média, né? E aí na pista dupla eu não vou poder trafegar aí na metade de 110, 55 km por hora, eu não posso trafegar abaixo de 55, que estarei cometendo infração de trânsito. A exceção é se o seu veículo estiver aí com algum problema, né, gente? Então, grave essa tabela de importantíssima aí para a sua prova, né? Para o dia da sua prova, para que você saiba o que é uma via de trânsito rápida, via arterial, via coletora. Essas velocidades máxima delas é o que diferencia aí na tua prova, né, gente? E aí, aqui temos exemplo de uma pista dupla. Veja só, gente, pista dupla aqui vai, né? Que só indo aqui os veículos. E aqui veículos voltando. Esse daqui é a pista dupla. Então aqui para automóveis, caminhonetas e motocicletas, a velocidade máxima permitida nessas vias de pista dupla, veja que aqui tem um canteiro separando, né? Que só vai, aqui só vem. Aqui é 110 km por hora a velocidade máxima, né, gente? Bem explicado aí para que você na sua prova saia aí com uma nota excelente, né? Agradecendo aí a todos os alunos que estão participando aí do canal Trânsito Fácil Online e dizendo que realmente estão aí com suas notas altíssimas, né? 9, 10 e aí, isso é o que importa pra gente e essa realmente é a intenção do nosso canal. E aí quarto item de legislação, trazendo mais uma questão que vem aí na sua prova, os requisitos necessários, né? Quando ele pede aí para você obter a sua carteira nacional de habilitação. Dentre outros, claro, gente, porque tem outros, mas aí ele traz a resposta saber ler e escrever, trazendo um item lá, saber ler e escrever, é um dos requisitos necessários, dentre outros, claro que tem outros, e eu já vou trazendo aqui esses outros para vocês, outros requisitos, todos os requisitos para que você possa aí tirar a sua CNH. Volta a questão, sempre pausa o vídeo para que você saiba realmente essa questão aí no dia da sua prova. Então veja só. Ele pede os requisitos necessários, mas dentre outros. Então, um requisito é saber ler e escrever. Mas aqui está todos os requisitos para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a sua CNH. É necessário atender alguns requisitos. Quais são esses? Aqui estão todos, né, gente? Ó, ser penalmente imputável. Que é isso, professor? Ter 18 anos, né, gente? Ser penalmente imputável, que você vai responder aí penalmente caso ocorra algum crime. Então, a nossa maioridade hoje é 18 anos completos, né? Então, a gente, tendo 18 anos, pode aí habilitar-se, tirar a nossa habilitação. Professor, eu posso me habilitar com menos de 18 anos? Não, segundo a lei, apenas com 18 anos completos. Saber ler e escrever, que é um dos itens que respondeu a nossa questão anterior. Possuir documento de identidade ou equivalente, né? Aí, carteira, pode ser uma carteira profissional, pode ser um que tem aí um documento de identificação. Possuir cadastro de pessoa física, né? Claro, o CPF. Possuir o comprovante de residência, que isso aí também você vai ter que ter para tirar a sua CNH. Além disso, é preciso ser aprovado em todos os testes. Quais são esses testes, professor? Processo de habilitação, que é esses que vocês estão, incluindo aí o exame físico, psicotécnico, que a gente faz aí, a prova teórica e a prática, né? Esse exame que você está fazendo aí e já está estudando para fazer a sua prova teórica. E depois vem só a prática para que você tenha aí a sua habilitação em mãos, né? Indo receber aí a sua PPD. Questão de legislação ainda, trazendo o nosso quinto item, né? A validade da permissão para dirigir, né? A nossa PPD, ela tem validade de quê, professor? Validade de 1 ano. Se você está com a provisória, que a gente chama, né? Que chama permissão, essa provisória
tem a permissão, tem aí a validade de 1 ano, né, gente? 1 ano você com a sua provisória. Importante lembrar, enquanto estiver com a permissão para dirigir, o condutor não pode ser multado por infração gravíssima ou grave, ou então 2 infrações médias, né, gente? Reincidente média que chama aí. Se você tomar aí 2 infrações, cometer 2 infrações médias também, você será naqueles prejudicado. Então, caso ele não seja multado no período de 1 ano, ele receberá a CNH definitiva, né, gente? Então, todavia, caso o motorista receba alguma penalidade citada acima, ele deverá recomeçar todo o processo de habilitação. Veja só, gente, se tomar uma infração de natureza gravíssima, grave ou 2 infrações médias, né, caso ele não seja aí, caso ele seja multado, perde aí todo o processo. Claro que se alguma multa for indevidamente aplicada, você se sentir injustiçado aí pela aplicação dessas multas, o motorista com a PPD, que é a permissão para dirigir, também possui o direito de recurso, né, gente? Tudo tem um direito aí de recurso. Mas é importante que enquanto você estiver com essa PPD, você não pode tomar infração gravíssima, grave ou reincidente em média, né, gente? Partindo aqui para o nosso item 6, as vias rurais abertas à circulação de veículos classificam em rodovias e estradas. A gente acabou de ver numa questão anterior. Então, falou em vias rurais, quais são, gente? São as rodovias, que existem aí as rodovias de pista simples, rodovias de pista dupla. Que é rodovia? É a via rural pavimentada, onde tem um asfalto ali. O que é uma estrada? É a via rural não pavimentada, onde a velocidade máxima nela na estrada é 60 km por hora. E aí, pessoal, passando aí para o nosso item 7, um motorista que trafega em uma via de pista única, né? Veja só, via de pista única e de mão dupla, e necessita fazer uma ultrapassagem. Muito cuidado nessa questão de ultrapassagem, né? Considerando que a sua intenção seja realizar esse procedimento de forma segura. Esse motorista deve evitar. O que é que ele deve evitar para fazer uma ultrapassagem segura em uma pista única de mão dupla? Pista única de mão dupla. Ele deve evitar ultrapassar outro veículo em trechos sinalizados com linha contínua amarela, né, gente? E aí, ó, olha só o que é a via. Essa via que eu trago aqui para vocês, essa paisagem aí, onde tem essas linhas duplas contínuas. Então, se eu quero fazer uma ultrapassagem segura, eu jamais posso ultrapassar onde existe essa linha dupla contínua. Eu sempre falo para os meus alunos aqui do Trânsito Fácil Online que é como se fosse 2 muros erguidos na via e eu não posso bater em um muro. Então, o lado de eu transitar é apenas esse lado aqui. Eu não vou poder passar para esse outro lado de forma alguma. Trazendo a infração para vocês, a infração por transitar em linha dupla contínua é uma infração gravíssima, vezes 5, R$ 1.467,35, mais 7 pontos na CNH do condutor. Professor, existe multiplicação da pontuação? Não, apenas do valor que é a multa. Então, a multa vezes 5, né? 5 vezes R$ 293,47. Veja aí se você ultrapassar nessa linha dupla contínua. E na linha simples contínua? Sendo na linha simples contínua, a mesma coisa, uma infração gravíssima vezes 5. E por que, professor? Dupla e simples contínua. Pode ter só uma linha dessa aqui no meio, né? Por quê, pessoal? Essa linha dupla aqui, ela quer dizer aí que o perigo é maior. Aí não tem visibilidade, vai ser numa curva, vai ser um ênfase maior. O perigo é bem maior do que onde tiver apenas uma simples. Mas não pode ultrapassar nem na linha dupla contínua, nem na simples contínua de forma alguma, né? Explicando aí para vocês, respondendo aí a nossa questão, que um motorista que quer trafegar em uma via de pista única de mão dupla, que é essa que eu acabei de mostrar para vocês, seguinte, necessita fazer uma ultrapassagem. Considerando que a sua intenção seja realizar de forma segura nesse procedimento, ele deve aí ultrapassar outro veículo, não deve ultrapassar, ele deve evitar, né, ultrapassar outro veículo em trechos sinalizados com linha amarela contínua. Isso aí que eu trago para vocês aqui no Trânsito Fácil Online. Então, 7 questõezinhas aí para você aqui no Trânsito Fácil Online, para que você realmente no dia da sua prova esteja aí
afiadíssimo. Gente, muito importante resolver questão. Resolvendo a legislação de trânsito é que a gente o rumo aí à nossa aprovação. Muitos alunos que estão com a gente aqui no canal Trânsito Fácil Online estão felizes, obtendo aí resultados excepcionais, e não vai ser com você diferente. Lute, né? Foque, é o seu sonho, então busque quantas vezes necessário até a sua aprovação. Ficando com a gente aqui no canal Trânsito Fácil Online, com certeza a sua aprovação é garantida, né? Então, gostou do vídeo? Compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca aí as novas atualizações do nosso CTB. Valeu, galera, forte abraço e até a próxima aula aí, se assim o Criador nos permitir. Valeu, gente!